tudo bem? Nossa, está começando mais um culto infantil, né? E o tema de hoje é multiplicação de pães e peixes. Então fica ligadinho aí. Você já se inscreveu? Então se inscreve já, deixa o seu like. Vamos orar, crianças, vem comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um culto infantil. Deus abençoe o papai e a mamãe. Que todos estejam com saúde nessa pandemia. Que todas as crianças prestem atenção no culto. Em nome de Jesus, amém. Um beijão. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Oi crianças, oi adultos, vocês estão gostando do culto? Então fique por aí que tem muita coisa legal ainda. A tia Lê vai contar uma história muito top pra vocês vão amar. Então prestem atenção, abre os ouvidos e o coração para Jesus falar com vocês. Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estão gostando do culto de hoje? Mas agora é o momento da história, é o momento da palavra de Deus. E a história que nós vamos contar, está na Bíblia, está nos evangelhos da palavra de Deus. Você já ouviu falar em multiplicação? Talvez se você for uma criança um pouquinho maior, você já deve ter estudado lá na escola. É uma continha que quando você faz ela, 1 vira 2, vira um montão. Mas se você ainda não ouviu falar, é basicamente isso. Você vai transformando os números no montão, no montão. Eu pego 1 que vira 2 e vai multiplicando e vai ficando um montão. A Bíblia fala de uma história assim, a história da multiplicação. E essa história aconteceu com Jesus. Um dia, Jesus tinha ouvido falar sobre a morte de João Batista. Quando ele ouviu aquilo, ele se assentou no seu barco com seus discípulos e foi mar adentro. Quando a multidão viu aquilo, eles começaram a seguir a Jesus a pé por terra seca. Quando Jesus viu aquilo, Jesus então parou seu barco e ficou com pena daquela multidão. Então Jesus começou a falar com aquele povo. Mas Jesus também fez o quê? Jesus começou a curar os doentes, começou a fazer curas, realizar coisas no meio daquele povo. Mas era muita gente, a Bíblia fala que era 5.000, era muita gente. Então, os discípulos começaram a perceber que aquele povo estava com fome,
Então eles falaram: mestre, ó, dispensa esse povo, manda esse povo embora pra gente comprar comida. Acho que esse discípulo pensou: nós não vamos ter dinheiro pra comprar pra todo esse povo, não. Jesus até chegou a perguntar: vocês não têm pão pra dar pra esse povo? E um dos seus discípulos fala: Jesus, nós temos aqui um valor em dinheiro, mas não é o suficiente para comprarmos um pedaço de pão para todo mundo. Mas um dos seus discípulos avistou um rapazinho, um menino, que havia em suas mãos um cesto. Em seu cesto havia 5 pães e 2 peixinhos, isso mesmo. Sabe, naquela época, os pescadores, quando eles voltavam da pesca, eles pegavam os peixinhos bem pequenininho, que não tinha como eles vender. Sabe o que eles faziam? Eles davam para essas famílias mais pobres. Então, algumas pessoas que estudam a palavra, que estudam os contextos, diz que aqueles peixinhos que estavam no cesto do menino era bem pequenininho, mas para Jesus não estava importando o tamanho, não estava importando a quantidade. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou aquele 5 pães, pegou aqueles peixinhos, mostrou, ergueu os céus e deu graças. Sabe o que é isso? Jesus agradeceu por aquele alimento naquele momento e depois Jesus entregou aos discípulos e disse: peça para a multidão que eles se assentam. E ele começou a repartir, a multidão começou a receber pães e peixe. Todo mundo, aquelas 5.000 pessoas, aquela multidão todinha, recebeu pães e peixes. E depois, quando Jesus viu que todos estavam alimentados, falou para os seus discípulos: ó, nada de desperdício, vamos pegar o que sobrou. E eles colocaram em cestos e guardou. E sabe o que aquela multidão percebeu? Falou assim: esse verdadeiramente é o profeta que nós estávamos esperando. Jesus não somente ensinou naquele dia, não somente curou, mas também Jesus saciou a fome daquela multidão. Crianças, olha quanta coisa linda nós aprendemos nessa história. Primeiro que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Às vezes nós temos tão pouco e parece que não vai dar para alimentar uma pessoa, para alimentar a nossa família, mas para Deus nada é impossível. Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Deus pode multiplicar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Nós aprendemos com esse garotinho que ele não foi egoísta, porque esse garotinho podia falar assim: não, esses pãezinhos e esse peixe, minha mamãe que me deu, para eu matar a minha fome quando eu estiver com fome. Não, nada disso, Jesus. Eu não vou dar meu alimento, não. Mas aquele garotinho, muito bem educado pelos seus pais, serviu, deu para Jesus aquele alimento e Jesus fez o milagre da multiplicação. Crianças, nós aprendemos muito com essa história. Jesus é poderoso para fazer muito na nossa vida, muito. E também precisamos que nós nos posicionamos. Nós também precisamos ser como esse garotinho, nos posicionar diante de Deus, ser generosos, ser bondosos. Tem crianças, tem famílias que não têm o que comer. Tem famílias que não têm o que vestir nesse inverno, nesse frio, não tem um cobertor. Nós podemos aprender com essa história que nós podemos ser generosos e fazer doações de alimento, de roupa. A palavra de Deus se renova sobre as nossas vidas. Ela sempre traz algo novo para nós. E nessa manhã nós aprendemos com a história da multiplicação. Que a palavra de Deus fique sobre o seu coração, que você tenha aprendido sobre ela. Depois você pode pedir, pro papai e pra mamãe ler melhor para você essa história, caso você queira memorizar ainda mais. Se você não assistiu o culto que passou domingo passado ou algum outro culto, corre no nosso canal, que está aí gravadinho para você. São cultos que, crianças, falam muito ao nosso coração, tá certo?
Um beijo da tia Lê. Eu estou com muita saudade de vocês, crianças da nossa igreja. E eu não vejo a hora de poder estar juntinhos com vocês novamente. E crianças que eu não conheço, que estarão assistindo esse vídeo, ó. Um beijo também da tia Lê e que Deus abençoe a todos. Um beijo, até a próxima! Esquecemos até de comer, mas de repente começou a anoitecer e os discípulos sem saber o que fazer, a multidão precisava comer. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus, ele orou e o lanche ele abençoou, repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus, ele orou e o lanche ele abençoou, repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho que aprendeu uma grande lição. Ser bondoso vale muito a pena, enche a barriga e o coração. A paz do Senhor a todos os irmãos, espero que vocês estejam bem nesse domingo abençoado que o Senhor preparou. Para quem não me conhece, meu nome é Rita, sou mãe de 2 moças, uma de 22, uma de 15 anos, a Letícia e a Isadora, e hoje eu fui convidada para falar algo aos pais, né? Crianças, a paz do Senhor para vocês também, espero que vocês também ouçam, crianças, esse recado da tia Rita, amém? Eu quero falar um pouco das nossas atitudes, pais, com relação aos nossos filhos. Quais têm sido as nossas atitudes com relação aos nossos filhos? Quais têm sido os nossos comportamentos com relação aos nossos filhos? Vamos nos examinar nesse dia. Será que nós estamos sendo o tipo de pessoas que perto de outras pessoas nós temos um comportamento e perto dos nossos filhos nós temos outro, diferente? Qual tem sido o nosso comportamento? É o mesmo? Não é verdade? É para se pensar. Muitas vezes o nosso comportamento é pior perto de outras pessoas do que perto dos nossos filhos, ou melhor, mas não deve ser assim. Nós devemos ter o mesmo comportamento. Por quê?
os nossos filhos estão nos vendo. Ele nos vê quando a gente está só em família e ele nos vê principalmente quando a gente está perto de outras pessoas. E às vezes, as minhas filhas já são moças, mas às vezes quando eles são menor, a gente acha que as crianças não estão vendo, que as crianças não estão ouvindo, que as crianças, agora que tem o mundo virtual, que elas estão no celular, que elas não estão reparando como que nós estamos nos comportando. E isso é muito sério, porque existe um ditado que não é nada de Deus que fala: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse ditado não funciona, esse ditado é maligno. Nós precisamos dar um exemplo com a nossa vida, falar: filho, faz assim porque a mãe faz e é o jeito que Deus quer e é assim que nós devemos proceder. Essa tem que ser a nossa fala, amém? Porque se a gente tiver um comportamento bom só dentro da igreja, a hora que a gente põe o pé para fora, muda, não adianta de nada, porque o nosso filho está assim nos analisando. Certo, papais? Então, as atitudes, seja ela qual for, seja que situação for, eles estão nos vendo, a não ser que eles não estiverem com você, aí não tem como ele te ver. Mas se ele estiver por perto, ele está te vendo e ele está te ouvindo. Então, eles observam sim, diante das situações, como nós nos portamos. Não é verdade? Porque às vezes a gente chama a atenção deles com relação a alguma coisa, mas nós mesmos, na mesma situação, a gente não faz. Então, isso aí chama hipocrisia, isso não é legal, isso é ruim. E as palavras que nós usamos, como a gente se porta, observação, eles são muito observadores e as crianças agora que estão nascendo são muito mais observadoras do que a nossa geração, do que a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós. Então isso é muito importante. Então nós precisamos procurar saber o que os nossos filhos pensam também. Não é verdade? Está cada vez mais difícil conversar com os filhos, com os adolescentes, com os adultos, com as crianças, com toda essa era digital, mas é muito importante nós procurarmos saber, procurarmos ter um diálogo com os nossos filhos, por mais que eles não queiram, mas você está plantando uma sementinha ali na vida deles. Então, às vezes a gente já tem uma opinião formada a algum assunto, alguma situação, mas é importante a gente perguntar: filho, o que você acha disso? O que você acha disso? Né? Eu tenho 2 filhas, são diferentes, as pessoas são diferentes e ainda bem. Às vezes um tem uma opinião sobre uma coisa, sobre certo assunto, o outro já tem uma opinião um pouco diferente. Não significa que existe uma opinião que é correta. Cada um tem um ponto de vista de algo, mas a gente precisa saber ouvir a todos. Numa casa que nem aqui, nós moramos em 4 pessoas, é muito difícil todo mundo concordar. Às vezes acontece, uma vez em 1 milhão acontece, mas normalmente cada um tem uma opinião e isso não pode servir de briga dentro do nosso lar, de desavença. Nós precisamos saber respeitar a opinião, né? A não ser que essa opinião não tenha nada a ver com a palavra de Deus, saia fora da vontade de Deus, aí nós precisamos sentar e explicar. Amém? E muitas vezes a gente toma decisão, o pai e a mãe, sozinhos, são decisões que o pai e a mãe precisam tomar mesmo. Só que depois de crescido, é importante a gente perguntar para os filhos, não é verdade? Sobre uma viagem, sobre algo que a gente quer comprar, sobre escolher alguma coisa. É importante colocar eles dentro desse contexto. Falar sobre assuntos difíceis às vezes, que entristece. Às vezes a gente está passando por algum momento, como eu disse, cada idade tem o seu curso, né? Cada idade a gente vai conseguir abordar um assunto, não é tudo que você vai abordar com uma criança de 5 anos. Mas um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, é muito importante que ele saiba o que está acontecendo dentro do lar, como que tá as contas, não é verdade? O que tem a pagar. É muito importante isso para crescer, amadurecer, né? As tristezas é importante dividir sim, não é verdade? Assuntos sérios, assuntos que vai ser para a vida adulta, amém? Então, é importante ouvir eles em assunto que às vezes a gente decide, ele nem tá sabendo, nem sabe como proceder. Os pais precisam trazer os filhos para um diálogo. É importante isso. Eu falo por mim, muitas das vezes a gente quer poupar os filhos de algumas coisas,
mas isso não vai resolver, né? A gente precisa trazer eles sim para assuntos importantes, assuntos que às vezes vai até entristecer, mas é para amadurecimento, para crescimento, né, deles, né? Dificuldades, alegrias, tristezas, precisamos partilhar com eles esse tipo de coisa. Precisamos ouvir todos, na verdade, com atenção, todos. Uma família, como eu já disse, são diferentes, às vezes tem aquele mais quieto, a gente acha que o mais quieto não pensa nada, o mais falante, mais alegre, a gente acha que às vezes ele não tem tristeza, aquele que é mais bravo, a gente acha que ele não tem coração, que ele é frio, mas todo mundo tem sentimentos, todo mundo se emociona com alguma coisa, todo mundo se entristece e se preocupa com algo. Então a gente precisa saber dialogar. Irmãos, Jesus, ele era um homem que quando ele passou aqui na terra, ele dialogava com as pessoas, ele procurava saber o que as pessoas pensavam, ele sentia a dor do próximo e é o nosso maior exemplo. Então que nós possamos ser esse exemplo como Jesus dentro do nosso lar. Amém? E dizer para o nosso filho, filho, a sua opinião é importante sim, né? Tem a fase da aborrecência, né? Que tudo eles acham que é contra eles, mas é importante a gente dizer, filho, você é importante, a sua opinião é importante, o que você acha disso? Então, que nós possamos pensar. O nosso papel como pai é dar segurança aos nossos filhos. Saber responder com sabedoria os questionamentos, porque são muitos, né? E porque antigamente os pais falavam assim, isso daí não é pra você, cala a boca, fica quieto. Hoje em dia já não resolve mais, as coisas mudaram. É claro que o padrão de educação não pode ser mudado, não é verdade? Mas muita coisa já mudou e nós precisamos buscar ajuda em Deus e orientar os nossos filhos sim, né? E sabedoria, né? Eles têm muitos questionamentos muitas das vezes e nós precisamos, mediante a palavra do Senhor, pautados na palavra do Senhor, responder esses questionamentos. Assim como o Senhor nos trata, não é verdade? A gente, com todos os nossos pecados, falhas, nossas pequenez, a gente às vezes fala, Senhor, tá acontecendo isso por quê? A gente pergunta para Deus, e Deus, com todo o seu amor, Ele nos responde, Ele nos dirige, né? Então, com esse mesmo amor, com essa mesma paciência que Deus nos trata, nós precisamos tratar os nossos filhos. Quando eles errarem, porque sim, eles vão errar, eles vão fazer coisa que entristece o nosso coração, eles vão. E nós também fazemos isso com Deus. Mas o que Deus faz? Ele nos corrige, Ele nos perdoa, Ele não deixa de nos amar. Ele quer que a gente se arrependa. Então que nós possamos ser um Jesus dentro da nossa casa com relação aos nossos filhos. Porque nunca eles vão fazer igualzinho que a gente está falando, não é verdade? Mas que o amor prevaleça, a segurança, né? Sentir esse amor é muito importante para esses laços se fortalecerem. Então que nós possamos copiar Jesus dentro do nosso lar. Às vezes a gente fica com Deus também como criança mimada, né? Senhor, não aconteceu isso do jeito que eu quero. Senhor, né? Eu não vou, eu não faço. Às vezes a gente faz isso. A gente às vezes não faz com atitude, mas o nosso coração tá daquele jeito, né? Eu não sei se eu vou fazer isso. Não sei se eu vou para a igreja hoje. Aconteceu isso, tô chateado. Muitas das vezes a gente faz isso, não é verdade? Mas Deus mesmo assim, Ele nos coloca no colo, Ele nos perdoa, Ele nos ama. É no colo do Senhor que às vezes a gente conta as nossas maiores dores, onde nós choramos as nossas maiores dificuldades. E que os nossos filhos possam contar com o nosso colo também, nas dificuldades, nas dores, e que nós não venhamos tratá-los de qualquer jeito, porque Deus nos trata do melhor jeito. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que nós possamos buscar em Deus todo o amor e toda a paciência nas dificuldades, nas alegrias e em qualquer situação que nós venhamos passar ainda com os nossos filhos.
Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima. Gente, que demais essa historinha, hein? Eu gosto muito de narrar, de falar sobre esse milagre realizado por Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes. Era um menino, não era um adulto, não era uma pessoa que tinha uma referência na sociedade, não era um doutor, era uma criança e mesmo assim ele foi usado por Deus. Diz que os pães eram de cevada e essa cevada era um trigo de segunda categoria, era chamado de os pães dos pobres. Também diz que eram peixinhos, e esses peixinhos possivelmente ele havia ganhado, porque os pescadores traziam do mar os peixes grandes, eles comercializavam, e os pequenos eles devolviam no mar ou doavam para as pessoas carentes. Então era um menino pobre, era um menino, mas ele não hesitou em colocar esse pouquinho que ele tinha nas mãos de Jesus. Ei, crianças, ei, gente grande, não vamos porque achamos que pouco temos esconder e não querer oferecer e entregar para Jesus, não. Ainda que seja o nosso pouquinho, vamos entregar nas mãos do Senhor e com certeza muitas vidas serão abençoadas. Com certeza, com certeza. Nós chegamos assim ao final do nosso culto infantil online. Eu quero orar agora abençoando cada uma das crianças, todas as famílias representadas. Vamos lá? Te dou graças, Senhor, em o nome de Jesus, por poder estar com as famílias por intermédio desse canal, dirigindo-me às crianças com o nosso culto infantil. Que a tua bênção esteja a envolver toda a liderança e que eles cada vez mais possam prosseguir com criatividade no temor e na unção do Senhor, fazendo a tua obra. Coloco cada criança, cada adulto, cada família representada. Que a tua mão estendida sobre todos nós venha estar, guardando de todo mal e perigo e ajudando-nos a viver para a glória do teu santo nome. Manifesta a nosso favor as tuas grandes misericórdias, perdoando-nos e aperfeiçoando-nos a cada dia. Aceita o pouco que temos, aceita aquilo que somos e a ti entregamos, ó Pai, e que muitas vidas venham ser abençoadas. Eu me levanto contra todo o mal, eu repreendo em o nome de Jesus todo o mal e abençoo a cada um com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. E assim finalizamos o nosso culto infantil. Até o próximo domingo, às 10h30 pela manhã. Um beijo bem gordão. Tchau, tchau.